nome é Renan Santana, sou da empresa Vegger, tá? Vou estar encerrando o primeiro dia de entrar aqui com vocês das palestras, falando um pouco sobre as vantagens da aplicação das unidades de tratamento de ar, tá bom? Os benefícios da implementação das UTAs para ambiente. Obrigado. Os benefícios da implementação das UTAs para ambientes controlados. Tá? Para quem não conhece o grupo Vegger, a Vegger é uma empresa europeia, tá? Com sede em Keynes, na Itália, com 3 pátios fabris na Alemanha e uma empresa 80% automatizada na Hungria. Tá? Também temos diversos escritórios comerciais espalhados pelo mundo. O grupo ele tem um faturamento anual de 400 milhões de reais e 600 colaboradores. Aqui são algumas das certificações que a Vegger tem, tá? Entre elas eu destaco a Aerovent, que é um certificado de qualidade, tá? Entre outras certificações que o grupo Vegger ele tem. Bom, falando um pouco da Vegger aqui no Brasil, tá? Nós atendemos projetistas, instaladores e clientes finais, tá? Em todo o território nacional. Temos soluções de mais diversos segmentos e estamos aí no mercado desde 2012. Tá? Estamos localizados na cidade de Mogi das Cruzes. As portas estão abertas quando vocês quiserem fazer uma visita lá para conhecer um pouco dos nossos equipamentos. Essa aqui seria uma imagem da nossa empresa, tá? Uma parte dela. Aqui na empresa a gente faz uma aplicação desde a parte de estamparia até a construção dos gabinetes do equipamento. Temos a pintura eletrostática, fabricamos as nossas serpentinas de água gelada, trabalhamos com a expressão direta, mas não internalizamos isso ainda, somente água gelada mesmo. Atualmente temos uma laser e mais uma dobradeira para facilitar e para agilizar o processo de fabricação dos equipamentos. Antes de falar um pouco das UTAs, eu gostaria de falar um pouco sobre a linha Amazul. Tá? Essa linha Amazul é uma linha nacional, tá? A gente nacionalizou esse tipo de equipamento. Então temos a linha Conforto, tá? Que são painéis de 25 mm com ventiladores Siroco ou Limit Load. Tá? Filtragem pode ser G4, G1 e M5. Tá bom? Ideal para projetos com foco em climatização de conforto. Temos também a linha Amazul hospitalar, também com gabinetes de 25 mm, só que a linha hospitalar ela tem a pintura interna, podemos colocar aquecimento, umidificação, automação, tá? Não é padrão a gente fornecer equipamento com automação, mas podemos incluir ele também, caso seja solicitado. Temos a linha Amazul para fancoletes, tá? Os fancoletes temos a capacidade de 1 a 5 TRs, tá? De 1 a 3 TRs eles têm 380 mm de altura e de 4 a 5 TRs eles têm 420 mm de altura. Tá? Eles também podemos trabalhar com filtragem G4 até a UEPA, automação, aquecimento, modificação, expansão direta ou indireta. Tá? A linha hospitalar que eu citei, temos ela padrão de 2 a 20 TRs e a linha Conforto de 2 a 60 TRs. Essa aqui é a linha Nova Term, que é uma linha de baixo custo, então ela é somente de chaparia, não tem perfil, tá? Já tem os tamanhos padrão também, e trabalhamos com ela a ponto entrega. Tá? É ideal para lojas, que não precisa de ser um ambiente muito controlado. Tá? Falando um pouco da UTA, né? Temos a nossa linha Diver, que a concepção ela veio lá de fora, tá? Então é uma linha importada e ela atende às exigências e necessidades do cliente ou projeto para os variados segmentos. Tá? Mas explicando um pouco das UTAs, né? O que são essas UTAs? As UTAs elas são equipamentos de grande capacidade com o objetivo de coletar o ar externo e fazer a troca com o ar interno, renovando assim, fazendo a renovação constante do ambiente.
É importante para manter sempre puros os ambientes, o que garante a segurança dos ocupantes ou de um produto de um determinado processo. Tá? As UTAs elas fazem parte do sistema AVAC, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Mas o que elas fazem? Né? Além de elas atender diversos segmentos como hospitais, aeroportos, shoppings, setores industriais, elas atuam promovendo controle especial para parâmetros de temperatura, umidade e controle de substâncias contaminantes. Nós trabalhamos com elas em farmacêuticas, indústrias alimentícias, tá? Em hospitais, né, como exemplo, elas exercem um papel fundamental, pois elas tratam o ambiente onde vai precisar ser renovado constantemente para evitar contaminação tanto dos pacientes quanto das pessoas que trabalham naquele local. E na indústria alimentícia para garantir a fabricação de determinado produto. Os componentes básicos aí da UTA seria o ventilador, que nós trabalhamos no modelo Limit Load, EC, que é o eletrônico, ou AC, que é com motor acoplado, tá? Ele utiliza para movimentar o ar, né? e elementos de aquecimento e resfriamento. Temos o sistema de filtragem, então trabalhamos com ela desde o G4 até o IPA também, podemos incluir filtro bolsa, tá? Ou qualquer outro tipo de filtragem. Atenuadores de ruídos, tá? Nós fabricamos também tanto para UTAs quanto o atenuador também, a parte, que eles permite que a UTA vibre sem produzir ruídos externos, né? Acima dos níveis de decibéis recomendados para o local. Temos a umidificação, que é o nosso tanque de umidificação. Então é um tanque que ele é instalado no externo do equipamento, e aí tem um tubo difusor que nós instalamos no módulo trocador, e aí o instalador faz essa conexão do tanque com a UTA para poder mandar a umidificação para o sistema. Temos o módulo de mistura, que é o que realiza a mistura do ar novo com o ar recirculado, equilibrando a temperatura dos dois. E o módulo de aquecimento, que também é instalado juntamente com o trocador, né, com a serpentina, mas também fornecemos a gaveta de aquecimento. Em alguns casos que não dá para colocar no equipamento, ou a capacidade é muito elevada, a gente administra colocando uma certa quantidade no equipamento e na rede de duto também. Tá? Ele é responsável por elevar a temperatura do ar quando necessário, garantindo o conforto térmico. Mas as vantagens da UTA, né? Além do seu conceito modular e a flexibilidade para futuras instalações, ela tem diversas possibilidades de arranjos porque ela é sob medida, né? De projeto para projeto. Né? Temos os projetos dedicados com as dimensões personalizadas. Tá? Não temos um limite aí de capacidade para esse modelo de equipamento. A economia da operação. Então, por ser equipamento compacto, ele tem facilidade de transporte, de içamento e da instalação. Facilidade na manutenção e substituição de componentes no local mesmo. E a alta qualidade, né, que é um ponto muito importante aí, que é a durabilidade desse equipamento. Nós temos equipamentos aí que estão há 10, 15 anos aí funcionando 24 horas e sem nenhuma parada até hoje. As características dessa linha Diver, né? Como eu disse, nós importamos, nesse caso, esse equipamento, como fabricamos tudo aqui, a única coisa que a gente importa são os perfis e os cantos, para manter aí a engenharia de lá de fora para os nossos equipamentos aqui. Então, os perfis são de alumínio anodizado, 65 mm, podendo ser o simples, que é o standard, ou o thermal break. Esse perfil thermal break, ele tem uma vedação interna no perfil para evitar a ponte térmica. Tá? Temos os cantos de alumínio fundido ou PVC, os painéis sanduíche com ou sem pintura, né? 40 mm, temos diversas opções de construção de painéis, sendo de chapa galvanizada, inox ou alumínio. A montagem é só por fixação, não tem parafusos, então é uma montagem bem simples, tá? Bem fácil. O isolamento desse gabinete ele pode ser de lã de rocha ou de PU, tá? 45 mm. E o gabinete ele tem esse certificado pela TUV alemã. Aqui são alguns modelos de configuração que temos para esse equipamento. Tá? Nós podemos ser com filtro bolsa, o EPA, como eu citei, roda entálpica, trocador de placas, tá? Aquecimento, umidificação.
Tá? Podemos trabalhar com o ventilador no insuflamento e no retorno. E esse é o sistema que a gente utiliza para selecionar, é um modelo para vocês terem uma noção, que a gente utiliza para selecionar os nossos equipamentos. Tá? Ele não está disponível ainda para projetistas, estamos em desenvolvimento, tá? Até então ele é interno somente para nós mesmos, mas estamos aí trabalhando para poder disponibilizar isso para os clientes. Aqui seria um outro modelo de configuração de equipamento. Tá? Então, onde a gente seleciona o acessório conforme especificado pelo cliente. Tá bom? E falando um pouco sobre os projetos que nós já atendemos. Né? Uma das empresas é a empresa Nau do Brasil, tá? Que tem essa linha Diver aí instalada lá no local. A automação não foi feita pela Weger, nós entramos somente com o equipamento, a automação foi feita por eles. Tá? Nesse caso, a máquina era um pouco mais simples, ela tinha visor e iluminação interna apenas, né? Mas ela precisava aí atender esse controle do ambiente. Falando um pouco sobre o hangar da United Airlines, no Galeão, tá? Essa obra lá. Do lado. Então, essa obra ela foi um pouco desafiadora, porque nós mandamos os equipamentos em módulos, né? Não é padrão nosso fornecer os equipamentos em módulos. E nesse caso, era um equipamento de 65 TRs, ele tinha mais ou menos 7 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. E o cliente ele não tinha disponibilidade de poder montar os módulos no local. Então a gente teve que fazer uma força-tarefa para já mandar o equipamento montado de Mogi das Cruzes para o Rio de Janeiro. Né? Aí aqui tem um vídeo que ilustra como é que foi. Então tinha uma área aberta lá na frente da nossa empresa, nós utilizamos ela com a ajuda de um MOOC. Então foi levado módulo por módulo para cima da carreta e nossa equipe foi unindo módulo por módulo e foram 2 outras dessas na mesma carreta. Foi um dia para poder montar esses 2 equipamentos. Tá? E já mandar para o cliente. Aqui seria um vídeo do pessoal descarregando o equipamento lá no local. Então daqui ele já posicionou o equipamento onde ele ia ser instalado. Nós mandamos com os pontos de içamento certinho e está funcionando perfeitamente aí até hoje. Essa obra é de 2023, se eu não me engano. Um outro exemplo é o Hospital C. Camargo, mas nesse caso entramos com a nossa linha Amazon Hospitalar, tá? E esse é o modelo, não sei se dá para ver bem, mas é um modelo downflow, o insuflamento é por baixo, tá? Foi um projeto meio que especial que a gente fez para esse cliente. Temos a Libes Farmacêutica, com a nossa linha Diver também, ventilador eletrônico. A Caixa Econômica Federal de Salvador, temos esses equipamentos, se eu não me engano, já estão há 15 anos aí operando lá 24 horas, tá? Perfeitamente. E a Grifos, em Campo Largo, também com a nossa linha Diver. Para vocês, esses são alguns exemplos aí de fornecimentos que a gente já teve com alguns clientes. Tá? Essas são as nossas referências, entre muitas outras que nós já fornecemos. Tá? Temos Four Seasons, a Grifos, Nestlé, a L'Oréal, entre muitos outros. Eu vou deixar esse espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, alguma pergunta para fazer. Eu vou deixar meu contato, meu e-mail. Se alguém quiser depois os catálogos, pode me solicitar que eu mando pelo WhatsApp ou por e-mail os catálogos dos nossos equipamentos. Agradeço a atenção de todos e até amanhã.